Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de cor amarela. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Hoje vamos falar sobre a Semana do Meio Ambiente promovida pelo TRT-RN. A abertura aconteceu na segunda-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, e contou com um debate sobre a gestão de resíduos sólidos. Você também vai ver que 3 varas do trabalho aqui do estado estão entre as melhores do país, segundo o relatório do IGEST, o Índice Nacional de Gestão do Desenvolvimento da Justiça do Trabalho. Na entrevista da semana eu vou conversar com a juíza do trabalho, Estela Otran. Nós vamos falar sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Tudo isso agora no programa Justiça e Trabalho. Esta semana foi realizada no TRT-RN mais uma edição da Semana do Meio Ambiente. A abertura da programação contou com a presença de servidores, magistrados e outros convidados. O destaque foi o debate sobre a gestão dos resíduos sólidos proporcionado pela professora e pesquisadora Raquel Silveira. Preservar o meio ambiente. Nunca antes o tema esteve tão em discussão no contexto mundial. Preservar para as gerações futuras, preservar para a manutenção da vida, preservar como um ato de cidadania. Diante destas afirmações, é que no começo dessa semana aconteceu o início da programação da Semana do Meio Ambiente do TRT-RN. O evento aconteceu no auditório da Escola Judicial do Tribunal e a abertura foi feita pelo presidente do TRT-RN, o desembargador Dr. Eritson Medeiros. Eu sempre preguei que o homem, o meio ambiente, o social e a economia são os pilares para uma sociedade mais justa e solidária. E o Tribunal está participando desde muito tempo, desde o início do século XXI, na consecução desses objetivos que é a proteção ao meio ambiente, com atos, tarefas, dia a dia, rotinas, ou seja, a conscientização de servidores e juízes para que façamos tudo a proteger o nosso meio ambiente. A Semana do Meio Ambiente do TRT-RN começou justamente no dia 5 de junho, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. A palestra de abertura ficou a cargo da professora e pesquisadora Raquel Silveira, que promoveu um importante debate acerca da gestão dos resíduos sólidos, problema enfrentado pelas mais diversas cidades mundo afora. Falar sobre a gestão integrada de resíduos sólidos, na verdade sobre o impacto social da gestão de resíduos sólidos, pensando na sociedade como múltiplos atores, não só o poder público que precisa agir na gestão integrada de resíduos, mas como a sociedade, como os atores do setor privado e principalmente como atores de suma importância, que são os catadores de materiais recicláveis, devem ser inseridos nessa gestão integrada para que ela de fato funcione, para que a gente não fique somente no dia 5 de junho de cada ano falando sobre esse tema, mas que a gente possa inserir essa temática no nosso dia a dia, enquanto sociedade, enquanto atores consumidores e geradores de resíduos que somos todos nós. No auditório, olhares atentos. Como a questão da preservação do meio ambiente está muito atrelada às próximas gerações, um futuro minimamente organizado e limpo atrai a atenção de todos. Temos um longo caminho a trilhar, por mais que nós no Brasil tenhamos uma legislação super moderna e que cada vez mais é atualizada, No ano de 2002 nós tivemos evoluções normativas com a publicação de alguns decretos regulamentadores, atualizações de decretos, mas na prática é a implementação da política pública que deve contar para que a gente possa avaliar uma política como uma política de sucesso ou não. No Brasil a gente ainda tem um longo caminho a percorrer para que essa implementação seja de fato efetiva, para que a gente possa dizer que nós temos uma gestão de resíduos sólidos na prática que funciona, que consegue abranger todos os atores sociais e que traz resultados positivos. A Semana do Meio Ambiente do TRT-RN foi organizada pela equipe do setor de responsabilidade socioambiental e acessibilidade do Tribunal. Olha, a gente organizou muito ligado aos resíduos. Ano passado, a gente fez o plano de gerenciamento de resíduos sólidos para que todos os resíduos do tribunal tenham uma destinação adequada. Então, vamos focar a Semana do Meio Ambiente para que todos participem, porque a gente precisa da ajuda de todos para que isso realmente funcione.
E vamos reinaugurar o nosso ecoponto externo, que é um ecoponto que as pessoas podem trazer plástico, metais, papéis. E temos também alguns processos assim, diferenciados, que é o Recicla PET, que as pessoas transformam essa garrafa PET, que polui tanto o meio ambiente, esse plástico, em vassouras ecológicas. Temos também outra campanha, que é o Meias do Bem, que as pessoas podem trazer suas meias rasgadas, velhas, que não usam mais, e ela é transformada em cobertores e doados para quem tem frio. E além dos debates e da programação mais formal, os participantes ainda puderam apreciar verdadeiras obras de arte, feitas por artesãos aqui do estado. Todas as peças estavam disponíveis à venda na Feira de Produtos Sustentáveis, montada no espaço de convivência do tribunal. A feira também foi pensada como parte da programação da Semana do Meio Ambiente e atraiu muita gente. Entre os expositores estava o Igor, especialista na arte da pirogravura. Com peças de todos os tamanhos e ideias, o artesão ressignifica a madeira que antes seria descartada sem um melhor aproveitamento. Tem 32 anos que eu trabalho com madeira. Então, todo esse trabalho que eu faço são madeiras reutilizáveis, principalmente de obras, construções, madeiras que são descartadas, podas que a própria prefeitura faz, a gente pega algum desse material. Parte desse material que está aqui atrás foi feita com madeira lá do Bosque das Mangueiras, que foi reformado lá, tudo reurbanizado. Então, essa é a ideia do nosso trabalho. Já a dona Leonita estava expondo seus trabalhos feitos com tecidos reutilizáveis. Os produtos mais vendidos são as bolsas feitas com tecidos tirados de sombrinhas e guarda-chuvas descartados. Trabalho com a sustentabilidade, com a reutilização de materiais. E o meu carro-chefe é a sombrinha quebrada. Porta-garrafas de águas térmicas, que a água permanece gelada o dia todo, que elas são térmicas. E a porta-marmita térmica, que conserva também o alimento na temperatura ideal até a hora do almoço, até a hora da janta. E tem outra vantagem do tecido da sombrinha: não molha o que você tem aqui dentro. E além dos debates e palestras ocorridos durante a abertura da Semana do Meio Ambiente aqui no TRT-RN, outra coisa que tem chamado a atenção dos públicos interno e externo é a feirinha de artesanato, feito de materiais 100% recicláveis. A Semana do Meio Ambiente acontece no TRT-RN desde o ano de 2010. De lá para cá, a conscientização sempre teve papel de destaque durante a realização de cada evento. Muita coisa mudou, a tecnologia avançou e a preservação vem sendo buscada mais e mais a cada ano que passa. O resíduo, uma grande quantidade de resíduo aqui é o papel, porque a gente lida muito com papel, se bem que isso vem diminuindo, né? Vem diminuindo muito, porque agora nós temos o PJE, que é o processo judicial eletrônico, o PROAD, que é o processo administrativo virtual. Quando as instituições participam em conjunto, a sociedade se fortalece. Então o tribunal está abrindo essa Semana Nacional do Meio Ambiente e conclamando toda a sociedade para vir discutir mecanismo de proteção do meio ambiente para que possamos ter, como eu disse, um desenvolvimento sustentável brasileiro. 3 varas do trabalho aqui do estado ficaram entre as melhores do país, segundo o relatório do IGEST. O Índice Nacional de Gestão do Desenvolvimento da Justiça do Trabalho é divulgado todos os anos e é considerado um indicador importante para medir a eficiência das regionais do trabalho. A juíza Maria Rita Manzarra comemorou o resultado no IGEST. Ela está à frente hoje de 2 varas, a de Açu e a de Ceará-Mirim. A unidade de Açu saiu da posição 620 para 70 no ranking nacional e a de Ceará-Mirim saiu da posição 1.225 para 408. Primeiro, a gente começou a conhecer melhor esse índice, né? E eu me lembro quando saiu o seu primeiro resultado, que o tribunal não foi muito bem, era algo muito desconhecido. Então, primeiro a gente teve acesso à informação e depois despertou interesse em tentar melhorar aqueles índices, né? Já que eles aferem realmente a nossa, não só a nossa produtividade, mas a nossa performance enquanto serviço público que somos, né? Então, eu acho que o engajamento de todo mundo se deu por isso e tentar melhorar esse cenário do Rio Grande do Norte no panorama nacional, né? E a partir daí, olhar a nossa unidade jurisdicional praticamente como uma empresa que a gente tem que gerenciar, né? Diante disso, o juiz tem que estar ali acompanhando o serviço de todos os setores da vara, cobrando resultados e nessa mentalidade de gerenciamento, aí começam a surgir os resultados.
Além da Vara do Trabalho de Açu, estão entre as 100 melhores do país a Vara de Currais Novos, na posição 69, e a 6ª Vara do Trabalho de Natal, que ficou na posição 80. Outras 10 varas do Rio Grande do Norte também tiveram desempenho de destaque. A 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 10ª e 13ª Varas do Trabalho de Natal, além da Vara de Caicó e a 1ª Vara de Mossoró. Titular da 5ª Vara de Natal, a juíza Isaura Simonetti atribui o resultado ao empenho de toda a equipe. Eu atribuo isso a um trabalho conjunto, um trabalho em equipe, em que todos os servidores e gestores, diretor de secretaria, eu, juíza titular, Michael, juiz substituto, atuante na vara, todos ficam sempre alinhados à qualidade e também ao cumprimento das metas traçadas pelo CNJ. E a 5ª Vara, ela procura sempre se alinhar a isso, a qualidade do trabalho, sem esquecer os números também. O indicador usado para medir o desempenho dessas unidades é o IGEST, o Índice Nacional de Gestão do Desenvolvimento da Justiça do Trabalho. Nesse caso, a análise foi feita no período de abril de 2022 a março de 2023. Desenvolvido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, o IGEST avalia vários indicadores como a rapidez, a produtividade e a taxa de congestionamento de processos. O objetivo é contribuir para aprimorar a gestão das varas do trabalho de todo o país. Uma ferramenta criada aqui pelo próprio tribunal, que tem ajudado muito a melhorar o desempenho das varas, é o painel de automonitoramento do IGEST. Ele usa dados do E-Gestão e do PJE e avisa a servidores e magistrados quais processos estão impactando negativamente no desempenho da vara. Essa ferramenta de automonitoramento, ela é de grande importância, né? Porque às vezes as varas têm um volume muito grande de processos, né? Até a vara de interior, o passivo de execução é grande. Então, muitas vezes, pela própria dinâmica do PJE, um processo pode ficar um pouco de lado, né? E o prazo passando. Então, essa ferramenta para o controle do prazo médio do processo, especialmente na minha vara de Açu, isso foi de extrema importância. Então, assim, se o processo, por acaso, ficou ali de lado, passando do prazo, essa ferramenta nos dá esse alerta de que, isso aqui tem que ser tratado porque já está com atraso. Existe um painel de monitoramento do E-Gestão, um painel de BI, em que podemos ter uma noção de que tarefas estão atrasadas e tudo. Além desse painel de BI, que é do setor de E-Gestão mesmo do tribunal, existem também no próprio PJE ferramentas, escaninhos, que podemos monitorar todo o funcionamento da vara. Então, isso é feito não só pelos juízes, como pelos servidores, pelo diretor, pelos servidores. Isso é feito por todos, por ninguém individualmente. É uma conscientização e um trabalho em equipe. Agora vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com a juíza do trabalho, Estela Altran. A gente vai falar sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Não sai daí que eu volto já. No último dia 2 de junho, uma adolescente de 16 anos foi resgatada dentro de um estabelecimento comercial em Mossoró pela Polícia Civil. Ela sofria exploração sexual. Uma prova de que esse tema, esse problema está mais perto do que a gente imagina e a gente precisa falar sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Por isso eu convidei a juíza do trabalho, a doutora Estela Altran, que é gestora do Comitê Regional de Erradicação do Trabalho Infantil. Doutora Estela, muito obrigada pela participação. Boa tarde, obrigada pelo convite. Doutora, o caso é prova de que esse assunto está muito mais perto, está entre a gente, né? Muito mais perto, às vezes, do que a gente imagina. E a gente precisa tomar realmente essa preocupação como um problema de todos nós enquanto sociedade? Exatamente. Infelizmente, esse problema atinge a todos nós. É um problema muito sério, muito grave. Atinge as crianças, como um todo, crianças e adolescentes. O nosso país ainda vive essa mácula, né? E nós precisamos ficar atentos é uma obrigação da nossa sociedade proteger as nossas crianças e adolescentes.
Quando a gente fala de abuso e exploração sexual, parece sempre que vai vir um criminoso de fora, de outro lugar, que vai vir e assediar as crianças. Mas muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, os dados mostram que esse abusador, ele está muitas vezes dentro de casa, próximo a essa família, não é? Um parente ou um amigo próximo que induz aquela criança ou aquele adolescente àquela situação, justamente em grande parte em razão da confiança que aquela criança ou aquele adolescente tem em razão daquela situação. Então, é geralmente uma pessoa muito próxima àquela vítima daquela situação, infelizmente. Justamente por ser, na maioria das vezes, o abusador uma pessoa muito próxima dessa criança, desse adolescente, é preciso também trabalhar a cabeça das crianças e adolescentes. Mas como fazer isso, doutora? Porque a gente sabe que ainda existe um tabu muito grande sobre educação sexual, né? Sobre falar desses temas dentro de casa e até na escola mesmo. Eu sempre digo, né, e a palavra de ordem é educação. Eu ouvi até, conversando com a doutora Perpétua, e ela disse uma coisa muito interessante, que é aquela frase muito dita, né, o lugar de criança na escola. Ela, conversando comigo, ela disse: Estela, eu acho que a gente tem que deixar com que essa frase deixe de ser simplesmente uma frase. E é muito verdade, mas na escola de educação num sentido muito amplo, que a gente consiga transformar essas crianças na educação, uma educação num sentido muito amplo da palavra, de a gente educar as nossas crianças, a gente informar as nossas crianças. Tem que ser estabelecendo essas conexões de educação e de informação para que nossas crianças e adolescentes sejam fortes para barrar essa violência e essa exploração, esse crime que elas estão sendo vítimas desse horror, né? Porque é um verdadeiro horror. É verdade. Então fica esse recado, né, para todas as famílias, pais, mães responsáveis que possam trabalhar, né, colocar esse assunto mesmo para as suas crianças e adolescentes de uma forma que elas possam compreender mais, né, a importância desse autocuidado, e para que a gente cobre também das escolas, que isso seja trabalhado, e que a gente cobre também educação e escola para todas as crianças, lugar de criança na escola, e elas precisam realmente estar na escola, precisam estudar e não trabalhar, né, doutora? Muito obrigada pela sua entrevista. Nada, desculpa. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui, mas a gente já tem um encontro marcado na próxima semana com mais notícias sobre a Justiça do Trabalho Potiguar. Lembrando que você pode continuar acompanhando as ações do TRT 21 através do nosso site, canal no YouTube e redes sociais. Até a próxima!